Graça e paz, querido. Tudo bem com você? Pastor Ronaldo Costa. Nós estamos aqui hoje para falar mais uma videoaula, né? Para gravar mais esta videoaula e quero falar hoje sobre o Gênesis, né? Continuar falando aí sobre os códigos e as chaves reveladas no Gênesis. Vou te passar alguns códigos hoje, se prepara aí. É muito importante que você compartilhe esse link com seus contatos, que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Amém? Que nós vamos aí engajar esse vídeo aí para que mais pessoas possam chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho hoje como estava a terra antes de Adão. Então, antes de Adão, capítulo 2, versículos 5 e 6 de Gênesis, diz assim, que ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Gênesis 2, 5, 6. Então, a primeira coisa que você precisa entender nessa referência aqui é que o trabalho sempre existiu. O trabalho não é novo, não foi inventado, ele não foi criado depois do pecado. O trabalho sempre existiu. Jesus disse assim: eu trabalho até hoje, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, o trabalho é a criação de Deus. Então, mesmo que o homem estava no jardim, não estava em pecado, quando ele foi criado a partir do capítulo 2, verso 7, ele é colocado no jardim, a Bíblia diz que ele cultivava o jardim, ele tinha que cuidar do jardim, até mesmo colher, né, o fruto do jardim para ele se alimentar, colher, fazer a colheita no jardim, ele tinha. Só que era tudo muito fácil, não tinha cardos, não tinha espinhos, não tinha abrolhos, não tinha dificuldade. Tudo que o homem plantava, ele colhia 100% da terra, produzia para ele 100% de tudo que ele plantava. E a grande bênção de Deus no jardim era que o homem colhia muitas vezes sem plantar. A graça de Deus é isso, né? Colheita, plantar e colher é uma lei da natureza. Agora, colher sem plantar é uma graça, é um milagre da parte de Deus para o ser humano. Então Adão colhia sem plantar, mas ele tinha que arar, ele tinha que cultivar o jardim, ele tinha que colher para comer, então era uma espécie de trabalho. O pecado potencializa o trabalho. Então o homem passou a trabalhar muito mais, a terra ficou amaldiçoada por causa do pecado, e aí o homem tinha muito sacrifício plantar e nem sempre colhia. Então, até a queda do homem, o homem colhia 100% daquilo que ele plantava no jardim, além de colher aquilo que ele também não plantava, que era a dádiva de Deus, que eram as árvores frutíferas do jardim. Mas a partir daí, o homem precisava plantar. E aí, depois que da maldição, ele começa a colher, algumas vezes 60, 30, 100%, né? Mas depois nós vamos aprender aí que a maldição potencializa, né? O pecado foi apenas a primeira maldição sobre a terra. Depois nós vamos ter outras maldições que foram lançadas sobre a terra por causa de rebeliões. Existiram pelo menos 4 rebeliões, nós vamos ver isso daqui nas nossas videoaulas. Essas 4 rebeliões potencializaram a maldição da terra. E ficou muito mais difícil, né? Hoje se planta, mas é muito mais difícil colher, tem muita dificuldade. Isso encarece os produtos, nós temos visto aí, né, que a agropecuária tem enfrentado muita dificuldade. Em algumas estações do ano, algumas coisas dá, outras não dá, então isso faz parte da maldição da terra. Mas o homem continua plantando e nem sempre ele plantando ele vai colher 100%. Em alguns casos, por causa das maldições, depois das 4 maldições, ele vai colher, em alguns casos ele vai plantar e não vai colher nada. Você já não ouviu aí muitas pessoas que perderam a lavoura todinha, perderam o plantio todinho? Então, é a maldição da terra, que muitas vezes é ingrata com o ser humano, né? Mas foi o que o homem plantou por causa do pecado que potencializou isso. Tudo bem? Então essa era a terra antes do homem. Aí nós vamos ver que o ser humano vai ser formado no capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus forma o homem, certo? Deus forma o homem, faz o homem, sopra naquele vaso de barro, naquele boneco de barro, o espírito de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aí, a partir dali, Deus coloca o homem no jardim que Deus preparou exclusivamente para ele. Olha que interessante.
Deus criou você com um propósito, Deus criou você com um objetivo. Não foi por acaso, Deus não foi pego de surpresa. Ah, fulano nasceu e agora onde eu ponho ele? O que eu faço com ele? Não, Deus sempre tem o melhor para você. E quando você nasceu ou quando você surgiu, Deus já tinha um plano para você. Deus não tem plano B, é o plano A. Ele deu o plano para você. Todo o projeto dele para você já está estipulado desde antes da fundação do mundo. Assim como você. Então, quando você é gerado em Cristo, em Efésios 1:4, antes da fundação do mundo, junto com você sendo gerado em Cristo, Deus já gerou para você o projeto de vida, as bênçãos, as conquistas, as vitórias, o propósito, os sonhos. Deus já preparou para você e você vai ser grandemente abençoado. Tá bem? Então, esse é o propósito. Então, Deus, quando cria o homem, ele cria o homem no capítulo 2, verso 7, e aí, a partir do capítulo 3, o homem cai. Né? O homem peca, ele e a sua esposa comeram do fruto, caíram, você sabe da história, e ao cair, ele trouxe uma maldição sobre a terra e foram tirados do jardim. O jardim que Deus preparou, para o homem, ele teve que sair daquele jardim com um objetivo muito simples, tá? Eu vou te ensinar por que o homem precisou ser tirado do jardim. Por que Deus precisou tirar o Adão? Ele pecou, deixava ele lá no jardim. Pelo simples fato que o homem, o ser humano, Adão e Eva, foram criados eternos, assim como eu e você. Nós somos eternos. Nós viemos da eternidade, Efésios 1:4, e nós iremos para a eternidade, nós viveremos a eternidade. Então, preste atenção nisso. Quando você morrer, não é o fim, não acabou tudo. Você vai dar continuidade na sua vida. Você vai ter continuidade, a sua vida continua. Né? Depois da morte, depois que partirmos dessa carcaça, deixarmos essa carcaça, nós vamos partir para a eternidade. Né? E a eternidade tem que saber o que nos espera. Nós viveremos eternamente aonde? Com quem? Como será a nossa vida na eternidade depois de fecharmos os olhos aqui nessa terra? Então a Bíblia é o livro da redenção, tá bem? Então o homem foi criado para a sua redenção. O homem foi criado para ser eterno. Quando ele peca, se ele continua no jardim, olha o que ia acontecer. Ele comeria da árvore da vida. E se ele come da árvore da vida e agora em pecado, ele seria o quê? Um pecador eterno, sem redenção. Então, na verdade, o tirar o homem do jardim foi misericórdia, foi graça. Ao tirar o homem do jardim, Deus estava impedindo que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente pecado e, consequentemente, condenado, e não teria mais salvação para o homem, como já aconteceu com outros seres, que no momento certo eu vou falar desses outros seres que viveram na terra e que foram condenados porque eles eram eternos e rebelaram-se contra Deus e viverão eternamente amaldiçoados ou caídos. Essa seria a condição do homem. Se Deus não tivesse tirado o homem do jardim e não tivesse preparado para o homem a redenção. Então a Bíblia, ela é o livro da redenção. Ela começa a narrar a história da redenção. Tá me entendendo? O que acontece? Todo o plano de Deus em enviar Jesus e morrer na cruz para resgatar o homem da sua condição de eternamente perdido, porque ele comeu morte certa, morte espiritual e morte eterna certa, mas ao aceitar a Cristo, ele é retomado novamente, o Espírito Santo na vida dele, e ele começa a ter novamente perspectiva da eternidade com Cristo, ou seja, quando partir desse mundo, viver eternamente com Cristo. Se ele não aceitar Jesus, não entregar a vida a Jesus, infelizmente, quando partir desse mundo, ele vai viver a eternidade nas trevas, como foi o caso do rico e Lázaro, da parábola de Mateus. Ok? Tudo bem até aqui? Você está entendendo aí? Está compreendendo? Então nós vamos continuar. O homem foi criado, tudo bem? Então toda a história contada a partir de Gênesis 2:7 até a sua queda em Gênesis 3 não se pode limitar a tempos e estações, nem tampouco limitar a formação do homem e da mulher. Então, nós não podemos nos limitar, nos prender a isso, tudo bem? Mas futuramente nós falaremos mais detalhadamente sobre isso, mas eu quero que você entenda que a partir da saída do homem do jardim começou a contar
a cronologia bíblica. A cronologia bíblica começa a ser contada a partir da expulsão ou do afastamento do homem do jardim, e a partir dali ele viveria então agora na dependência de Deus e do propósito, do plano da salvação que Deus elaborou com carinho a ponto de mandar o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Esse é o plano da redenção. Tudo bem, querido? Até aqui? Vamos continuar então? Deixa eu te dar uma chave bíblica. Olha só, eu vou te dar uma chave bíblica que é uma informação baseada em livros hebraicos, tá? Você não vai achar na Bíblia, porque a Bíblia, como eu te falei, é um livro de redenção, ela se limita, ela não é que ela se limita, né? É que a Bíblia não caberia tudo. Se fosse falar tudo que precisa ser falado, tudo que Deus gostaria que aprendêssemos dentro da Bíblia, não caberia, todos os livros do mundo não caberia para falar tudo. Mas eu quero que você entenda uma coisa, está provado e comprovado que a Bíblia tem 66 livros, mas que as escrituras, né, dentre eles os escritos achados nas cavernas de Qumran em 1948, um ano depois que Israel se tornou uma nação judaica novamente, esses escritos chegam a 2.200 livros, as escrituras. Então, quando Jesus disse assim, olha só, olha esse código, pega esse código. Jesus nunca disse, errais em não conhecer a Bíblia. A Bíblia é um compêndio de 66 livros que os homens entenderam que aqueles livros deveriam entrar, que aqueles outros não deveriam, que esse é inspirado, que aquele não é inspirado. Foram, na verdade, a Septuaginta, né? Uma equipe de 70 padres, de 70 pessoas que definiram a Bíblia. E o Papa Pio XI acrescentou que nada deveria ser acrescentado na Bíblia e nada deveria ser tirado da Bíblia. Mas a verdade é que existe a Escritura, e a Escritura são 2.200 livros, e traz muita informação para nós. Os hebreus e o próprio acervo do Vaticano, eles detêm todos esses livros encontrados nas cavernas de Qumran e outros achados, está todos lá guardado. Só não é acrescentado na Bíblia porque tem esse parágrafo ético na Bíblia dizendo que não pode acrescentar nada nem tirar nada. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, a informação para você em livros hebraicos. O trabalho não foi o castigo, pois no Éden Deus disse para lavrar e guardar a terra. Então, veja bem que o trabalho já está bem específico aqui. Gênesis 2,15. Mas guardar de quem? Guardar do quê? Então, o que Deus falou para o homem guardar o jardim? É porque Lúcifer já tinha se rebelado, já era um anjo caído, e com certeza Deus sabia que Lúcifer tentaria, como tentou, destruir a criação, destruir aquilo que Deus fez, que ele disse e viu Deus que era muito bom quando ele cria o homem e a mulher. Então ele sabia que Lúcifer tentaria, designou para Adão para vigiar, para guardar e para cuidar. Adão falhou nesse propósito e aí o homem caiu. Graças a Deus, que a misericórdia de Deus e a presciência de Deus, que é longânima, né, que é eterna, ela permitiu que Deus detectasse e já preparasse o plano da redenção, o plano da salvação, chamado de PDS, Plano Divino da Salvação. Então Deus não foi pego de surpresa. Quando o homem e a mulher caem, Deus já tem o plano. Vou tirá-los do jardim e enviar o meu filho Jesus para que através do meu filho Jesus sacrificado na cruz, derramando sangue inocente, né, e ele deu prova disso desde a queda, quando ele mata um animal, derrama sangue de um animal inocente, pega a pele e veste Adão e Eva. Desde ali ele já está dando uma simbologia de que havia necessidade de alguém inocente morrer para cobrir o homem. Então, Deus já tinha tudo planejado. Ah, pastor, mas então Deus sabia que o homem ia cair. Deus sabia que o homem poderia cair, mas a escolha é sempre do homem. E se ele não caísse? Se ele não caísse, nós estaríamos vivendo no paraíso eternamente, e com certeza não teria nada disso que nós vivemos hoje, porque tudo que nós vivemos hoje de ruim é consequência do pecado. Então nós viveríamos eternamente se não tivéssemos comido, poderíamos estar no jardim até hoje e vivermos eternamente com Deus. Não foi o que aconteceu. Então o plano da redenção permite que nós, seres humanos, sejamos resgatados da nossa vã maneira de ser e de viver e passamos a viver com Cristo. Bom, tudo bem então até aqui? Bom, eu tenho uma informação, né, como eu disse, baseado nos livros encontrados nas cavernas de Qumran e outros livros hebraicos, né, que está nos acervos do Vaticano e nas bibliotecas e nos museus de Israel.
Tem uma informação que alguns estudiosos trouxeram, extra bíblica, que diz que Adão viveu 1980 anos. Então essa vida de 1980 anos permitiu que Adão tivesse uma vida dentro do jardim antes do pecado e uma vida fora do jardim depois do pecado. Então os estudiosos entendem que Adão viveu 1050 anos dentro do jardim desfrutando, ou seja, se você entender que a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, você vai entender então que Adão viveu um dia literal de Deus na sua vida quando ele estava no jardim. Mas a partir da queda que Deus disse, se comer morrerás, a partir da queda, daquele momento em diante, Adão então passou a viver, Deus falou que ele morreria e ele morreu com 930 anos fora do jardim. Então os estudiosos entendem que ele viveu 1050 anos dentro do jardim e 930 anos fora do jardim em pecado. 930 anos, se você for analisar, se para Deus um dia é como 1000 anos, então ele não completou o ciclo de um dia na presença de Deus, literalmente falando, tá bem? Porque para Deus um dia é como 1000 anos. Então o código é esse daí. Então Adão viveu 1980 anos, 1050 dentro do jardim, 930 fora do jardim. Estudiosos também falam que Eva viveu 1014 anos, 390 anos dentro do jardim, ou seja, então observe bem que Adão já tinha, segundo alguns estudos, 660 anos quando Deus colocou Eva no jardim. 660 anos Adão já tinha vivido sozinhos, então, mas quando ele coloca a Eva, ela vive mais com Adão, há 390 anos. Aí a minha pergunta para você, se eles ficaram 390 ou se ficaram menos, não importa, eles ficaram muitos anos juntos dentro do jardim, com uma ordem, crescer e multiplicar, encher a terra. Cadê esses filhos? O que aconteceu com esses filhos? Não é verdade? Porque a Bíblia registra o primeiro nascimento, Caim, no capítulo 4. Mas e os outros filhos que eles tiveram dentro do jardim? Então, o que aconteceu com esses filhos? Então, fica comigo aí que você vai aprender muito sobre esses filhos, vai aprender bastante aí sobre essa informação e vai ser muito top para você. Tudo bem? Bom, essa é a primeira aula nossa aí. É a primeira aula nossa aí que você precisa se ater, que você precisa entender e guardar no seu coração. Então é muito importante que você pega esse código, que você pega essa chave aí. Olha só, na próxima aula nós vamos falar sobre o nascimento de Caim, tá? Então está imperdível a aula 2, e vamos te dar mais revelação, mais código, tá bom? Então fica aí conosco, se atente aí que Deus tem algo tremendo para a sua vida e você vai ser grandemente abençoado.